Olá, caro colega, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos seguindo nesse treinamento muito importante em tomografia computadorizada, especialmente para você que é médico e que precisa entender mais desse importante exame, que já faz parte da rotina dos médicos de praticamente todas as especialidades, principalmente de quem trabalha ou deseja trabalhar em hospitais de médio e de grande porte. Também quem faz consultório e precisa dar alguns diagnósticos mais aprofundados, vai necessitar também conhecer de tomografia. Mais uma vez, eu decidi trazer um tema que você não vai encontrar em livros de medicina e principalmente com essa abordagem que eu estou trazendo. Eu quero lhe mostrar em detalhes como avaliar exames de tomografia com contraste e sem contraste endovenoso. E aproveitar para passar dicas importantes da solicitação desses exames. Quando a tomografia deve ser solicitada sem contraste e quando o uso do contraste EV é essencial para se chegar a um diagnóstico correto na tomografia. Muitos médicos acabam negligenciando esse tema e não solicitam o exame adequado. E isso leva o paciente a realizar um exame insatisfatório, incompleto, que pode inclusive prejudicá-lo, primeiro por uma perda de tempo no diagnóstico e depois por um aumento do custo do exame, já que o doente vai ter que repeti-lo, e isso por si só já é um motivo de grande insatisfação e de reclamações por parte dos pacientes. Com esse vídeo, além de você aprender de uma vez por todas a solicitar de forma correta os exames de tomografia, eu quero que você saia daqui sabendo também analisar esses exames. Então, para avaliar esses exames que você recebe no consultório ou no hospital e ter condições de aprimorar seus diagnósticos, eu sugiro que você fique até o final do vídeo. Esse é um daqueles assuntos que são quase intragáveis nos livros de radiologia para quem está começando e por isso mesmo muita gente deixa de aprender. Então, mãos à obra, vamos começar a nossa aula. Vamos ver quais são as indicações, as situações de indicações do contraste endovenoso. Aqui só para ilustrar e também para mostrar a vocês como reconhecer uma fase com contraste, como reconhecer que aquela imagem foi obtida com contraste endovenoso. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para os vasos, os grandes vasos que estão presentes naquele corte. Nesse caso aqui do tórax, na janela de mediastino, você vê a aorta torácica descendente e aqui a veia ásicos. Veja que a aorta está muito mais brilhante do que a própria veia ásicos, mostrando que se trata aqui de um contraste presente na fase provavelmente arterial. Além disso, você vê contraste dentro das câmaras cardíacas, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aqui o septo interventricular. Então aqui se trata realmente de uma imagem obtida com contraste e provavelmente numa fase arterial do exame, ou seja, obtida ali mais precocemente. O corte foi obtido mais precocemente do que, por exemplo, seria se você visse aqui a veia ásicos ou a veia cava inferior mais realçada, mais hiperdensa, mais atenuante do que a aorta. Então, de uma forma geral, quais são as principais indicações de contraste endovenoso nos exames de tomografia? Sempre que você pensar em neoplasia, sempre que tiver essa hipótese diagnóstica, você tem que solicitar o exame com contraste. Além disso, sempre que a sua suspeita envolver, ou quase sempre que a sua suspeita envolver, processo infeccioso, inflamatório, porque existe ali a chance de haver um abscesso e mesmo que não haja abscesso, os processos inflamatórios infecciosos eles acabam sendo melhor delimitados com o uso do contraste. Aqui uma exceção eu colocaria as infecções pulmonares. A pneumonia em si, quando você suspeita e solicita uma tomografia, não exige o uso do contraste inicialmente. Fora essa situação, quase todas as outras vão exigir o contraste. Então, guarda essas duas situações. Suspeita de tumores
e suspeita de abscessos e infecções. Além disso, sempre que a sua suspeita envolver uma lesão vascular. É óbvio que as lesões vasculares, de uma forma geral, são melhor caracterizadas através de uso de contraste. O contraste vai reforçar toda a extensão do vaso, vai dizer se há um extravasamento ou não de fluido de sangue, ou seja, se existe uma lesão ativa ali, uma hemorragia ativa, dissecções, traumas, tudo isso é bem melhor caracterizado com o uso do contraste. Outra indicação que é clássica é no trauma abdominal. Então não existe tomografia para trauma abdominal sem contraste. Isso porque o contraste vai banhar ali os órgãos, todas as vísceras abdominais, e delimitar melhor as lesões, sejam contusões, lacerações, sejam lesões em vísceras ocas. Tudo isso é melhor caracterizado com o contraste. Além disso, além de fazer esse estagiamento da lesão, também ele pode determinar se existe sangramento ativo através do extravasamento do contraste. Também para os traumas renais, ele vai caracterizar ali na fase tardia se há lesão de cálices renais, de ureter, se há extravasamento de contraste nessas fases, indicando lesão do sistema coletor. Então, de uma forma geral, guarde o seguinte: trauma abdominal sempre com contraste. O trauma torácico depende. Se sua suspeita é de lesão mediastinal, valeria a pena fazer o contraste. Se a suspeita é apenas de contusão pulmonar, teoricamente não necessitaria. No caso do trauma craniano, não haveria necessidade inicialmente do contraste. O exame é feito sem contraste. Por isso que eu coloquei aqui apenas trauma abdominal. Então, resumindo: neoplasia, infecção, lesão vascular, exemplo, aneurismas, e traumas abdominais. Agora, um papel fundamental do contraste endovenoso é diferenciar lesões sólidas de lesões císticas. O que é uma lesão cística? É uma lesão que tem líquido dentro e, portanto, não tem vascularização interna. Um cisto não tem vascularização interna, ao contrário da lesão sólida ou da lesão sólido-cística, que tem nas áreas sólidas vascularização. Isso só é possível de ser determinado com o uso do contraste. O contraste vai lá e vai chegar nas regiões que tem vascularização. Então, esse papel é fundamental do contraste endovenoso. Por isso que, muitas vezes, eu vou mostrar aqui, você tem uma imagem no pré-contraste, uma imagem hipodensa, expansiva, mas você não consegue dizer se aquela lesão ela tem um aspecto sólido ou ela tem um aspecto cístico. Isso o contraste consegue acrescentar para a gente. Então vamos ver esse exemplo. Isso é uma tomografia de crânio que mostra uma lesão, aqui é sem contraste, uma lesão ali por trás do quarto ventrículo, provavelmente na pineal, com uma pequena calcificação. Essa é uma lesão levemente hiperdensa em relação ao parênquima, mas aqui eu não sei determinar sua característica em termos de vascularização. Não sei se é uma lesão hipervascular, hipovascular. Provavelmente não se trata de uma lesão cística pela sua densidade. Se trata já aqui nessa imagem sem contraste, dá para dizer que provavelmente é uma lesão sólida nesse caso, mas ainda assim existem casos de lesões císticas com conteúdo hiperdenso como esse aí, sangramento, por exemplo. Então, o contraste me diria se essa lesão é realmente sólida, se ela captar contraste, e vai me dar também alguma informação em relação ao grau de captação de contraste, o grau de vascularização dessa lesão. Então, quando eu injeto o contraste, está lá o contraste banhando os vasos do cérebro, então eu consigo identificar que essa fase aqui foi realizada com contraste, essa não, veja a diferença, os vasos cerebrais captando contraste, e determina-se que essa lesão aqui ela é hipercaptante do contraste. Lesão sólida e que, além disso, tem uma captação intensa ao meio do contraste. Isso faz diferença quando a gente vai partir para o estudo das hipóteses diagnósticas. Olha essa situação. O paciente tinha câncer de mama e vai fazer tomografia de estadiamento do abdômen. O estadiamento geralmente é feito do tórax e do abdômen.
Essa é a fase sem contraste endovenoso. Tem contraste aqui dentro do estômago, provavelmente administrado por via oral. Mas não tem contraste administrado endovenosamente. Porque, por exemplo, aqui na aorta, você não tem contraste. Você não tem contraste nas veias do fígado. Então, o exame foi feito aqui sem contraste. Então, a primeira coisa para determinar se o exame foi feito com contraste ou sem contraste, vá nos grandes vasos daquele corte, presentes naquele corte. Nesse caso aqui, a aorta, veia cava inferior. Não tem contraste. Então, o exame feito sem contraste. Olha a diferença nesse mesmo caso, mesma paciente, quando eu injetei o contraste. Então, após a injeção do contraste, apareceram várias lesões hipodensas e hipovasculares irregulares em meio ao parênquima do fígado. Veja que o contraste aqui está na artéria bem identificado e aqui na veia cava inferior. Veja como os órgãos sólidos eles acabam ficando melhor caracterizados na fase pós-contraste endovenoso. Olha o baço aqui com contraste, olha o baço sem contraste, olha o fígado com contraste, e essas lesões, por captarem menos contraste do que o baço, ou seja, do que o fígado, ou seja, por serem hipovasculares, já que são compostas de tecidos distintos do parênquima do fígado, que é o caso do tumor, eles acabam realçando aí pra gente e sendo evidenciados apenas na fase pós-contraste. Então é aquilo que a gente comentou lá atrás, não existe pesquisa de tumores na tomografia sem o uso do contraste endovenoso. É muito prejudicado. Olha essa situação. Isso é uma tomografia de pernas, né? Perna direita, perna esquerda, aqui a tíbia, aqui a fíbula, tíbia e fíbula, aqui a musculatura, aqui o subcutâneo, e você tem aqui, em meio à musculatura, uma grande área expansiva e hipodensa, no plano muscular profundo, chegando aqui próximo, inclusive, da superfície óssea, aparentemente sem tocar e sem erodir a superfície óssea. Esse é um exame sem contraste. Eu não vejo nenhum vaso aqui tibial ou fibular realçando, exame sem contraste. Para que eu caracterize essa lesão como sólida ou cística, ou sólido-cística, para que eu delimite melhor a lesão, seria interessante o uso do contraste. Seja a suspeita aqui uma lesão infecciosa ou uma lesão tumoral. Então, lesão expansiva tem que usar contraste. Olha aqui o caso após a injeção do contraste, vejam os vasos aqui realçando. Esse aqui é a artéria tibial, artéria fibular, com contraste, né? E aqui você vê também esses vasos realçando. Então, o exame aqui feito com contraste. Quando se injetou o contraste, o que é que aconteceu? A lesão ela mostrou um realce periférico, delimitando-a, né? E, ao mesmo tempo, algumas áreas com maior reforço do contraste, mais espesso aqui, mostrando que essa área tem um aspecto mais sólido, mais infiltrativo, e essa área central, que não captou contraste, significa que é uma área cística. Seja de necrose, se esse caso, por exemplo, for um tumor, que é o mais provável, seja de pus, seja de material purulento, se esse caso se tratar de um abscesso, né? Aqui, eu acredito que se trate mais provavelmente de um tumor, por esse aspecto aqui infiltrativo e por esse aspecto mais captante, mais espesso aqui nessa região. Então, a principal hipótese aqui, na minha opinião, uma tumoração agressiva, inclusive, por ter uma área de necrose. É óbvio, se esse paciente tem um quadro flogístico, dor, edema, hiperemia nessa região, entra também no diagnóstico diferencial o abscesso. Olha esse caso. Você tem uma tomografia de crânio sem contraste, então você parte para os vasos do cérebro, eles não estão visualizados aqui, então se trata de uma tomografia sem contraste. Aqui você tem os plexos coroides, não são vasos. E aqui você tem uma lesão, aqui aparentemente outra lesão, aqui outra lesão, e estão de aspecto hipodenso, mas aparentemente delimitadas, principalmente essas duas aqui, e comprimindo, ou seja, exercendo um efeito de massa sobre o ventrículo do lado esquerdo, desviando as estruturas do mediastino, desviando as estruturas da linha média para o lado direito. Veja aqui o septo pelúcido
bem desviado da linha média, ele deveria estar aqui. Então, é uma lesão expansiva. Essa lesão é uma lesão sólida ou é uma lesão cística? Ou é uma lesão sólido-cística? Qual é a delimitação dessa lesão? Se trata de tudo isso ou se trata só disso e o resto é edema? Como é que eu defino isso? Lesão expansiva, lesão tumoral ou abscesso, seja o que for, você tem que injetar o contraste. Então essa é a regra. É óbvio que de início, no caso da tomografia de crânio principalmente, você não tem necessariamente essa hipótese diagnóstica já. Então você pode solicitar sem contraste e após a avaliação do exame, o próprio radiologista vai sugerir a utilização com contraste. Mas se fizer parte de sua hipótese diagnóstica, um abscesso, por exemplo, ou um tumor de crânio, tumor de cérebro, você tem que já solicitar com contraste. Então, vamos ver como é esse caso avaliado pós-injeção do contraste. Olha aqui o uso do contraste. Infelizmente não apareceu nenhum grande vaso aqui para eu mostrar para vocês, porque a gente está um pouco mais acima no corte. Mas quando eu injetei o contraste, parece uma cápsula da lesão captando o contraste, um realce anelar. E uma outra lesão aqui também captante de contraste. Essas outras áreas não captam contraste, significam que representam áreas do parênquima e não da lesão. Estão fora da lesão e representam aqui edema parenquimatoso. Então as duas lesões estão aqui. Você vê que essa lesão ela até tem um aspecto heterogêneo no seu conteúdo, ou um nível líquido-líquido, esse líquido aqui é um pouco mais denso do que esse. São lesões bastante sugestivas de abscessos cerebrais. Tem um abscesso mais periférico e aqui um abscesso mais central, um edema adjacente e com um efeito compressivo aqui, desviando as estruturas da linha média. Veja a diferença do uso do contraste nesse caso. Agora, se a gente fosse então resumir as situações de tomografia de crânio, quando eu posso solicitar o contraste e quando eu posso fazer a tomografia sem o contraste. De uma forma geral, eu resumiria assim: nas urgências neurológicas, seja trauma, AVC, cefaleia aguda, eu posso solicitar a tomografia sem contraste. Se o caso é de urgência, solicite sem contraste. O paciente não fez preparo, o paciente não tem ali exames laboratoriais que falem sobre a sua função renal, se precisa de algum tipo de hidratação prévia e, na maioria das situações, você consegue dar esse diagnóstico sem contraste. Por quê? Aí nós temos, além do trauma, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, cefaleia aguda. Essas situações, na maioria das vezes, são situações que não necessitam do contraste. Agora, quando é que eu uso então o contraste? Aquelas suspeitas de lesões mais arrastadas, né? Suspeitas de neoplasia ou de inflamação, convulsões. Então, nessas situações mais ambulatoriais, em geral, o ideal seria solicitar com contraste. É óbvio que você também tem a opção ali de, naquelas situações de menor valor preditivo positivo, ou seja, naquelas situações em que você quer apenas descartar algum problema, você poderia solicitar sem contraste e, em aparecendo alguma situação na tomografia, o próprio radiologista sugere o complemento com contraste. Então, exemplo aqui de tomografias sem contraste. Trauma crânioencefálico. Não precisa do contraste. Você tem aqui hemorragia subdural, trauma por fraturas com afundamento, contusões. Nada disso aqui precisa do contraste. Outra situação, um AVC isquêmico. Olha o AVC isquêmico extenso. Aqui a artéria cerebral média ela é hiperdensa, mas ela não está com contraste. Isso aqui é o trombo dentro da artéria cerebral. Então, situação que não necessita de contraste. Você não vai pedir contraste no paciente que chegou na emergência com um quadro de AVC. Aqui uma outra situação também sem contraste. Uma extensa hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide geralmente é por ruptura de aneurismas. Mas para você dar esse diagnóstico de hemorragia subaracnoide, não precisa do contraste. Depois, no controle, para você localizar o aneurisma, aí sim, você faz o uso do contraste, a angiotomografia computadorizada do crânio. Aqui é uma outra situação já, não é a mesma, certo? Essa aqui é uma hemorragia hipertensiva, mas central, também não precisa de contraste para dar esse diagnóstico, certo? Então essa é uma confusão que se faz inicialmente
quando não se tem tanto contato com a tomografia, se acha que para avaliar hemorragias precisa do uso de contraste. Pelo contrário, a hemorragia ela é muito bem detectada sem o contraste porque o sangue tem ferro na sua constituição, que é um metal, e que, portanto, nessa fase inicial está em alta concentração, não precisa do contraste para ser detectado. Agora, olha essa situação. O paciente tem convulsões, aparece com essa lesão aqui, que provavelmente é uma lesão expansiva. Você precisa do contraste para melhor delimitar essa lesão, seja um pequeno abscesso, seja uma lesão infecciosa ou até um tumor. É difícil, muitas vezes, você chegar no diagnóstico final, mas a delimitação da lesão ela é muito bem caracterizada na fase pós-contraste e na fase pré-contraste fica prejudicada. Tomografia do tórax. Tomografia do tórax eu resumiria da seguinte forma. Se a lesão é no pulmão, no parênquima do pulmão, inicialmente você pode fazer sem contraste. É o caso de pneumonias, nódulos pulmonares, até lesões tumorais são bem vistas na tomografia sem contraste quando elas estão no parênquima do pulmão. Então, inicialmente, pode solicitar sem contraste. Edema pulmonar, doenças intersticiais, nada disso precisa de contraste. Se o problema, repetindo, estiver no parênquima do pulmão, solicite sem contraste. Agora, uma exceção eu coloquei aqui, se você já sabe que o paciente tem uma massa pulmonar ou um nódulo pulmonar, aí você já vai solicitar com contraste. Por quê? Porque você vai trazer com esse exame novas informações em relação àquele nódulo. Ou seja, você vai dizer se aquele nódulo ele é um nódulo hipercaptante ou não, se tem áreas de necrose ou não, se invade estruturas vasculares ou não. Então tudo isso seria uma informação adicional. Mas se a sua suspeita inicial é apenas de uma lesão parenquimatosa inespecífica, você pode solicitar inicialmente sem contraste. Agora, se a sua hipótese diagnóstica envolve lesão no mediastino ou na pleura, aí você tem que solicitar o contraste. Então, exemplo, sua hipótese diagnóstica é de um empiema. O ideal é que seja com contraste. A sua hipótese diagnóstica é de um linfoma, nódulos no mediastino, nódulos linfáticos ali no mediastino, com contraste. A sua hipótese diagnóstica é de um aneurisma ou de uma dissecção da aorta ascendente, com contraste. Né? Sua hipótese diagnóstica é de uma lesão no timo, ali no mediastino anterior, também com contraste. Então, resumindo, parênquima sem contraste, inicialmente. Exceto se você já sabe que aquele paciente tem um nódulo e você quer caracterizar melhor aquele nódulo. Mas se a lesão é no mediastino ou na pleura, você vai solicitar com contraste. Uma exceção aqui eu coloquei o derrame pleural simples. O paciente tem um derrame pleural no raio-x, você não necessariamente vai precisar de contraste e não necessariamente precisa da tomografia. Então, coloquei só para lembrar que o objetivo ali do contraste é avaliar a própria superfície pleural e dizer se ela tem algum espessamento por inflamação ou alguma irregularidade por infiltração neoplásica. Então, veja aqui esse caso. O paciente fez um raio-x e tem lá uma consolidação no pulmão. Essa consolidação no pulmão também pode ser avaliada pela tomografia, mas se o objetivo é avaliar só o parênquima do pulmão e a suspeita é infecciosa, eu não preciso do contraste endovenoso. Esse caso aqui confirma a consolidação com broncogramas aéreos de permeio e com nódulos aqui centrolobulares e padrão de árvore em brotamento, denotando uma infecção endobrônquica. Tudo resolvido sem o uso do contraste. Né? Agora, olha essa situação. Você tem aqui um raio-x com uma área expansiva aqui no arco mediastinal à esquerda, em que você suspeita que se trata de uma lesão no mediastino. Uma alteração mediastinal. Então, se a alteração é mediastinal, eu tenho que utilizar contraste. Isso porque o mediastino contém ali vasos, devem ser realçados, diferenciados dos tecidos adjacentes. Nesse caso, por exemplo, eu vejo que a lesão não tem nada a ver com o vaso. A lesão não se trata aqui de um aneurisma. Mas por que eu consegui delimitar isso? Porque injetando o contraste, eu distingo melhor o que é vaso e o que é tecido mole adjacente. Aqui uma lesão expansiva, provavelmente linfonodal, no mediastino,
tem que utilizar contraste. Agora vamos para o abdômen. Situações práticas em que eu não preciso e situações práticas nas quais eu preciso do contraste. Eu resumi da seguinte forma. O abdômen, para ser melhor estudado na tomografia, tem que ser com contraste. Eu vou colocar aqui duas exceções. A primeira exceção é se sua suspeita é apenas de litíase renal. Você tem como único objetivo saber se o paciente tem cálculos no sistema coletor, cálculos renais ou cálculos ureterais, ou na bexiga. E se o objetivo é esse, você pode solicitar a tomografia sem contraste, não tem problema. Agora, se você quiser uma informação a mais desse rim, se ele está excretando bem o contraste ou não, tem alguma infecção renal, aí você teria que partir para o contraste. Outra situação aqui de exceção na tomografia do abdômen que não precisa de contraste é o abdômen agudo por suspeita de infecção no apêndice, nos divertículos, que é a diverticulite, ou ali no abdômen agudo perfurativo. Então, veja, são situações em que a tomografia nem é a primeira escolha inicialmente. Você já poderia partir, no caso do pneumoperitônio, para o raio-x, e no caso da apendicite, diverticulite, poderia começar com o ultrassom. Mas nessas situações de urgência e abdômen agudo, você pode solicitar a tomografia sem contraste. O melhor seria com contraste, mas ali você consegue dar boa parte dos diagnósticos sem contraste. Nas outras situações todas que se solicitam tomografia de contraste, tomografia de abdômen, o ideal é fazê-la com contraste endovenoso. Porque, como vimos, o contraste, além de delimitar os vasos, além de banhar melhor os tecidos, todos dos órgãos sólidos, como a gente viu o fígado, o baço, o pâncreas, todos eles são melhor caracterizados quando você injeta o contraste. Além disso, os processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos, todos são realçados quando se injeta o contraste. Então, o resumo é esse. Situação de cálculo urinário, ou essas situações específicas de diverticulite, apendicite aguda, você pode inicialmente solicitar sem contraste. Mas o melhor na tomografia do abdômen é sempre com contraste. Então, vamos agora para a tomografia do pescoço. Tomografia do pescoço, você vai solicitar com contraste sempre. Assim eu resumiria. Não existe tomografia do pescoço sem contraste. Isso porque, o pescoço, as principais patologias que são avaliadas ali no pescoço por tomografia são lesões inflamatórias ou lesões expansivas, ou seja, tumores. Quando você pede uma tomografia de pescoço, você quer saber se tem tumor, se tem infecção, geralmente por um aumento volumétrico, enfim. Além disso, você tem ali vasos passando ali no pescoço, arteriais e venosos, que precisam ser destacados até para eu saber se aquela lesão tem alguma relação íntima com aqueles vasos. E além de tudo, você tem as possíveis lesões vasculares que podem existir ali no diagnóstico diferencial. Então, por todo esse conjunto de situações, a tomografia do pescoço sempre é solicitada com contraste. Se o paciente não pode realizar o uso do contraste endovenoso, você teria que solicitar aí a ressonância magnética, que usa um outro tipo de contraste, e que, portanto, é uma alternativa nesses casos que o paciente não pode usar contraste. Veja aqui uma grande lesão expansiva, hipercaptante de contraste no lado direito, e não tem como a gente fazer esse tipo de análise sem o uso do contraste. Também não tem como eu delimitar esses vasos aqui da região cervical e a sua relação com as lesões, a sua proximidade. Não tem como eu dizer se as lesões invadem as estruturas adjacentes se eu não utilizar o contraste endovenoso.